Bem, pessoal, eu sou Rafael Epifânio, professor de Física do cursinho Ideia. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre refração luminosa. Bom, o que é refração luminosa? É o fenômeno da transmissão da luz de um meio para outro meio oticamente diferente, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Você está vendo aqui que nós temos três meios aqui, né? Nós temos o ar, nós temos a água e nós temos também o vidro. São três meios que são transparentes, mas são oticamente diferentes, tá? Outro exemplo de refração luminosa é o efeito que causa o arco-íris na nossa atmosfera, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. A primeira lei da refração, ela diz o seguinte: o raio incidente, o raio refratado e a normal traçada pelo ponto de incidência estão contidos no mesmo plano. Bom, o que isso quer dizer? Basicamente significa que a gente consegue prever qual é o plano em que o raio refratado vai estar. Então, eu não vou ter um raio refratado em um plano diferente do raio incidente. Isso é bem parecido com aquilo que a gente viu também na reflexão, né? Isso é bom porque dessa forma a gente consegue prever. A gente tem como saber qual é o plano que o raio refratado está. Nós não precisamos procurar ele em todo o espaço. A gente sabe qual é o plano em que ele vai estar e então o desvio vai acontecer dentro desse plano, tá? No caso aqui são meios oticamente diferentes. Isso aqui é o que a gente chama de dióptro, tá? São dois meios com índice de refração diferente. Bom, a segunda lei, que é a lei de Snell, ela diz o seguinte: a razão entre o seno do ângulo de incidência de uma luz monocromática e o seno do ângulo de refração é constante para cada dióptro. Bom, o que isso significa? Significa que nós conseguimos prever qual vai ser a variação do ângulo em relação à normal. Se esse meio 1 não fosse oticamente diferente do meio 2, esse ângulo aqui, esse θ1 aqui seria igual ao θ2, né? Porque seria basicamente o mesmo meio. Porém, como esse meio aqui é diferente oticamente, então vai acontecer uma alteração no ângulo em relação à normal. E o que é a normal? A normal é uma reta traçada que ela é perpendicular a essa separação dos dois meios, tá? Bom, e dessa forma nós chegamos a essa relação aqui, que o seno do ângulo θ1 dividido pelo seno do ângulo θ2 é igual à velocidade 1 sobre a velocidade 2. Bom, e devido a isso, como a velocidade está relacionada com o comprimento de onda lambda e a frequência, e no caso a frequência é a mesma para os dois casos, então a gente chega também nessa conclusão aqui, que lambda1, que isso aqui também é igual a lambda1, ou seja, o comprimento de onda no meio 1, dividido pelo comprimento de onda no meio 2. Bom, para a gente entender o que é refração, a gente precisa compreender o índice de refração. Bom, o que é o índice de refração? Ele está relacionado com a dificuldade que o meio impõe para a passagem da luz. A luz, nós sabemos que ela tem uma certa velocidade no vácuo, né? Essa velocidade é igual a 300 mil km por segundo. Mas isso acontece aonde? No vácuo. Porque no vácuo é que a velocidade da luz é máxima. Quando não está no vácuo, essa velocidade da luz ela vai ser menor. Como nós sabemos que essa velocidade da luz vai ser menor, nós podemos fazer uma razão entre a velocidade no vácuo, que é a maior velocidade alcançada pela luz, com a velocidade no meio. Bom, essa razão é o que a gente chama de índice de refração. Então, C aqui é 300 mil km por segundo, e V é a velocidade no meio, que aí depende do índice de refração do meio, tá? Bom, e quando a gente relaciona essa equação com essa equação aqui, a gente chega nisso aqui, ó, que índice de refração 1 vezes seno de θ1 é igual a índice de refração 2 vezes seno de θ2. Essa aqui é a equação que mais se usa quando estamos falando de refração. E ela basicamente está relacionada com a proporção que nós vimos no slide anterior. E além disso, outro fenômeno da refração é a reflexão total. O que acontece? Quando o raio ele passa de um meio mais refringente, ou seja, um meio com um índice de refração maior, para um meio que é menos refringente, ou seja, um meio com índice de refração menor, o feixe luminoso ele vai se afastar da normal por conta do aumento do ângulo.
Bom, se você aumenta esse n aqui e ele tem que permanecer igual a esse lado aqui da equação, bom, então quando você aumenta esse n, o seno de θ tem que diminuir, né? E mesma coisa acontece, se você diminuir o n, o seno de θ tem que aumentar. Bom, e com esse aumento vai chegar um certo momento em que o ângulo do raio refratado ele aumenta tanto que ele chega aqui a 90 graus, tá? Ou seja, ele fica a 90 graus com a normal. Quando isso acontece, a gente chama isso de ângulo crítico ou ângulo limite, tá? E qual que é esse ângulo crítico ou ângulo limite? É o ângulo que eu tenho que incidir, ou seja, esse ângulo aqui do raio incidente, que eu tenho que incidir para que o ângulo do raio refratado esteja a 90 graus. E como esse ângulo é um ângulo limite, qualquer ângulo maior do que esse vai gerar a reflexão total, tá? Mas se é chamado de reflexão total, por que isso é um fenômeno de refração? Bom, em geral, quando está acontecendo a refração, também está acontecendo a reflexão. É só você olhar, por exemplo, uma janela de vidro. Você pode perceber que numa janela de vidro, você consegue ver o outro lado dessa janela, ela é transparente, mas muitas vezes você também consegue se ver, né? Você consegue ver o seu reflexo. Não é um reflexo tão perfeito como se fosse um espelho, né? Mas você ainda consegue ver seu reflexo. Você também consegue ver seu reflexo na água, né? Além de você ver dentro da água, você também consegue ver o seu reflexo. Então a reflexão também está ocorrendo quando está ocorrendo refração. A reflexão total, basicamente, ela ocorre quando deixa de ocorrer a refração. Para de ocorrer reflexão e refração, e aí vira reflexão total, porque só ocorre reflexão. Bom, e para calcular esse ângulo, a gente usa lá a lei de Snell, né? Essa aqui é a mesma equação. Bom, mas como a gente sabe que esse ângulo limite aqui, ou ângulo crítico, ele ocorre quando o outro ângulo é 90 graus, então a gente coloca aqui o seno de 90 graus, né? Só que a gente sabe que o seno de 90 graus é igual a 1. Então, quando você substitui isso aqui na equação, você fica com isso aqui, ó, que o seno do ângulo limite é igual ao n menor sobre o n maior. Ou seja, o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Bom, e agora voltando naquele exemplo que eu dei lá no começo do arco-íris, né? Bom, como é que ele ocorre? Bom, ele ocorre por conta da dispersão luminosa. E como é que essa dispersão luminosa ocorre? Quando a gente tem um feixe policromático, o que é um feixe policromático? É um feixe que ele tem mais de uma cor, ou seja, que ele tem mais de um comprimento de onda diferente, tá? Quando esse feixe é refratado, os comprimentos de ondas diferentes, eles são refratados de forma diferente. E devido a isso, você tem uma separação nas cores. Bom, então como é que o arco-íris acontece? O Sol, ele manda luz branca, né? A luz branca, ela é a junção de todas as cores. Bom, se ela é a junção de todas as cores, quando ocorre essa refração, causa esse efeito aqui, que é o efeito da separação de todas as cores da luz branca. A luz branca ela é formada de todas essas cores aqui, que são as cores do arco-íris, tá? E no caso, no arco-íris, a nossa atmosfera funciona como esse prisma para dividir as cores. Bom, e outro efeito da refração são as miragens, tá? No caso, as miragens elas estão relacionadas com a reflexão total. Bom, e como é que as miragens ocorrem, né? Bom, o ar que ele está bem próximo aqui ao solo, ele está sendo aquecido constantemente, né? Porque aqui o solo ele está quente. Bom, o que acontece aqui? O índice de refração mais próximo do solo ele é menor. E a gente sabe que quando isso acontece, existe a possibilidade de ocorrer a reflexão total. Então, dependendo do ângulo do observador, a reflexão total acontece e o observador vê como se fosse um espelho. Bom, esse fenômeno ele é muito comum de acontecer no deserto, né? Por quê? Porque o deserto tem justamente isso, um solo muito quente. E além disso, imagina que você está no deserto, com muito calor, você quer muito água, você está andando e de repente você vê uma espécie de espelho no chão. A primeira coisa que você vai pensar quando você vê esse espelho é que aquilo é água, né? Imagina uma coisa que está no chão, refletindo, deve ser água. Então, a miragem ela dá essa impressão de que tem água. Outro jeito de você perceber isso, às vezes em algumas corridas de Fórmula 1, de Stock Car, você percebe que a câmera que ela está próxima ao chão fica parecendo tipo uns ondinhas que deixa a imagem um pouco embaçada próximo ao solo. E o que são essas ondinhas, que muitas vezes elas são reflexivas também, né? É justamente esse efeito aqui ocorrendo na pista de corrida. Bom, e eu trouxe alguns exercícios sobre esse assunto, então vamos lá.
Em um teste de laboratório, foi determinado o meio no qual uma luz azul de 600 nanômetros passava. Sabendo que essa luz se propagava inicialmente no diamante e incidia com um ângulo de 30 graus, determine a substância usada no laboratório se o ângulo de refração foi de 45 graus. Bom, então o que o enunciado nos diz? Primeiro, ele fala que é uma luz azul de 600 nanômetros. Bom, se ele está falando que ela tem 600 nanômetros, significa que ela é uma luz monocromática, que a luz é apenas azul. E aí, também nos fala qual o ângulo incidente, né, 30 graus, e o ângulo refratado, 45 graus. E também nos diz qual que é o índice de refração do meio incidente, né? Fala que é no diamante, então se é no diamante, o índice de refração é aqui, 2,4. É só olhar aqui na tabela, tá? Então o que a gente faz? Eu desenhei aqui como é o comportamento dos raios, tá? O que acontece? O meio 1 a gente sabe que tem índice de refração 2,4, que isso aqui é diamante. E a gente já sabe os ângulos, né? 30 graus e 45 graus. Mas a gente não sabe ainda o índice de refração do meio 2. Bom, então nós usamos aqui a lei de Snell, né? E a gente substitui aqui na equação os valores que a gente já sabe, né? O N1 a gente já sabe que é 2,4. O seno de θ1 é o seno de 30 graus, né? Que é 1 meio ou 0,5. Bom, o N2 aqui a gente não sabe, então a gente coloca N2 mesmo. E o seno de θ2 a gente sabe que é o seno de 45 graus. Qual que é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2, né? Então, resolvendo essa equação aqui, você vai chegar nisso aqui, né? N2 igual a 1,7. Bom, então nós olhamos na tabela de novo e vemos qual material que tem o índice de refração 1,7. Está vendo aqui que é a safira, né? Então, o gabarito é de safira. Certo? Agora vamos para o segundo exercício. As figuras a seguir ilustram trajetórias de raios de luz que penetram ou saem de blocos de materiais transparentes. Quais figuras mostram situações fisicamente possíveis considerando os índices de refração que estão indicados? Bom, a gente sabe que a lei de Snell é N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Analisando essa equação, a gente percebe que quando o índice de refração aumenta de um meio para o outro, o ângulo tem que diminuir. Porém, quando o índice de refração diminui, o ângulo aqui, né, o ângulo refratado, ele vai aumentar. Então, vamos ver se isso acontece aqui. Bom, aqui o índice de refração era 1 e passou para o meio de 1,5. Então, se o índice de refração aumentou, o ângulo deveria diminuir. Então, isso aqui é falso, né? Porque você está vendo aqui que o ângulo em relação ao normal aumentou. Aqui nesse caso, né? Está indo do meio mais refringente para o menos refringente. E o que está acontecendo? O ângulo está diminuindo, está se aproximando da normal. Então, isso também não pode acontecer, né? O ângulo só se aproxima da normal quando está passando do menos refringente para o mais refringente. Bom, e aqui no C está tudo errado, né? Está parecendo que o raio refletiu aqui na normal, mas a normal não é um espelho, né? Então não faz sentido esse C. Então, indo para o D, nós temos o meio mais refringente passando para o meio menos refringente e o ângulo está aumentando. Então, a D é a resposta correta, tá? Mas só checando aqui a E, a gente está passando do meio menos refringente para o meio mais refringente e o ângulo também está aumentando. Isso também não pode acontecer, né? Então, nesse caso, a resposta é D, tá? Por que é D? Pois é o único que obedece à lei de Snell, tá? Todos os outros aqui estão indo contra a lei de Snell. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte do conteúdo de refração luminosa. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos!